O Eduardo Bisotto falou que o jovem de hoje em dia, o Gen X, não quer saber de ter casa própria, não quer saber de ter carro próprio, e isso obviamente deixou alguma galera irritada, mas eu queria analisar o argumento dele porque eu acho que ali dentro tem algo muito interessante e eu inclusive fiz uma pesquisa extra para trazer mais informações para agregar no que ele falou. Mas vamos lá, quem que é Eduardo Bisotto? Eduardo Bisotto, esse homem aqui na tela, ele é um analista político, ele ajuda em campanhas eleitorais, cara super inteligente. Ele foi a primeira pessoa a cantar a call de que provavelmente não vai ser o Lula quem vai concorrer esse ano. E vamos ver como é que isso vai acontecer. Parece que realmente está caminhando para isso. Minha avó andou de avião durante toda a vida dela, uma vez na vida. Porque o marido de uma sobrinha dela era piloto de jatinho particular. Notaram a quantidade de bens de consumo que nós normalizamos, que nós incluímos no nosso dia a dia, que nós temos muito a mais do que os nossos pais, e nós estamos reclamando que nós não temos casa. Mas nós, inclusive, nós moramos melhor do que os nossos pais moravam. Ah, mas não é nossa. Mas quando eles compraram, era uma se você for pensar. Então vamos lá. O avanço tecnológico realmente trouxe um número muito maior de comodidades para a nossa vida e ele realmente aumentou a nossa qualidade de vida em todos os parâmetros. Vamos tomar, por exemplo, o celular. Esse negocinho aqui é a aglomeração de 30, 40, 50, 70 ferramentas que antes a gente tinha que ter todas individuais. Pega como exemplo mapa, né? Compasso, régua. Hoje em dia você tem tudo aqui, certo? E ele é muito mais acessível do que um computador era há 30 anos atrás. As casas também, elas passam por esse processo de avanço, onde que a gente tem materiais mais eficientes, onde que a gente tem maior tecnologia. Isso realmente é verdade. O problema é que quando a gente se compara à geração passada, a gente tende a pegar realmente só a parte negativa, que é tipo, porra, eles conseguiram financiar uma casa muito mais rápido e a gente não. Mas ao mesmo tempo, a gente tem 30 vezes mais tecnologia com uma acessibilidade, às vezes, 10 vezes mais barata do que eles teriam antigamente. E isso realmente é algo para se levar em consideração. Claro que isso não justifica o aumento do preço das casas que a gente vai estar analisando logo à frente. Você botar no valorização patrimonial era um terreno de merda, numa favela, às vezes, num lugar muito distante. Então, assim, eu tenho dúvidas sobre esse debate sobre o custo de vida. Nós não estamos deixando o jovem desenvolver sua vida, o jovem não consegue mais ter carro. Não, o jovem não quer carro. A geração de 18 que tá chegando aos 18 hoje, eu tô rindo com a candidatura do Antum no Rio de Janeiro. Antum é um puta de um candidato, jovem, inteligente pra um cara. O moleque nasceu em 2000. O meu candidato a prefeito. Esse jovem, ele não quer carro. Ele olha pro Quid, eu vou enterrar 100 pau nesta merda. Com 100 pau eu dou a volta ao mundo. Eu conheço a Itália, eu conheço a França, eu conheço a Alemanha, eu dou um pulo na Tailândia, eu rodo o mundo, conheço o mundo inteiro, conheço um monte de gente e eu ando de Uber. Pra que eu preciso de carro? Honestamente, eu vou levantar as minhas mãos e eu vou falar que eu sou literalmente uma anedota perfeita disso, porque minha família inteira me mete pressão o tempo inteiro para eu comprar o meu próprio carro, para eu financiar ele e para eu pegar uma licença, um CNH. Eu não tô interessado nisso. E eu falo pra eles, eu não quero gastar meu dinheiro com isso. Eu, como professor particular, eu faço todas as minhas aulas de casa, incluindo algumas outras pessoas ali que pedem presencial, mas até isso eu pego um Uber. Eu me viro, certo? É muito mais fácil eu não ter um carro, eu não ter que pagar pelo custo de um carro, do que eu ter esse ativo que tá constantemente depreciando, do qual eu tenho que fazer manutenção, do qual eu tenho que pagar seguro, do qual eu tenho que pagar imposto anual. Para rodar ele, eu ainda preciso pensar na gasolina, eu preciso pensar no quanto que eu vou utilizar ele, de qual maneira que eu vou utilizar ele. Qualquer momento em que ele quebra, eu tenho que me preocupar com a manutenção, que hoje em dia é super cara. Então, o carro realmente vale a pena para um jovem? Vamos ser sinceros. O carro realmente vale a pena com a comodização do Uber, a maneira com que o Uber é acessível hoje em dia para eu ir pro centro 10 pila. Então ele tem um ponto de razão realmente em questão ao ativo do carro. O mundo mudou e se tornou diferente. Coisas que eram relevantes na geração passada não são mais. Casa própria, carro próprio, muitas coisas. Eu não sei o quanto o custo de vida aumentou. De fato. O custo de vida realmente aumentou muito e a gente vai analisar algumas informações extras para a gente poder ter acesso a isso, mas tenho em mente de que sim, o custo de vida aumentou muito e é quase que incomparável. Eu acredito que ele tá muito errado em muitas coisas, tá? Eu acredito que por mais que a gente tenha tido ali um avanço tecnológico, ao mesmo tempo a gente tem que pagar muito mais caro por coisas muito mais básicas. Isso vem de acordo com a dívida que vem crescendo cada vez mais. Isso vem de acordo com todos os programas sociais do qual nós viemos, né, patrocinando. Isso vem de acordo com toda a previdência social do qual a gente tem que pagar, que tá no lombo do brasileiro mais jovem, que tá trabalhando agora, que recebe um salário mínimo. E daí o que acontece? O jovem culpa o empregado por não pagar
tratá-lo bem, mas a realidade é que ele tá pagando muito mais pro governo do que ele tá pagando pro jovem que tá trabalhando ali. O que é complicado, a gente tem vários problemas que entram nisso e eu queria trazer alguns estudos para vocês aqui. Acima de 70% da Gen X acredita que viagem é a motivação principal para trabalho, superando inclusive o desejo de ter a casa própria ou de ter a própria família, que seriam entre 39% e 34%. Além disso, 61% das pessoas que fizeram essa pesquisa falaram que conseguir uma propriedade parece ser muito distante da realidade para eles. Essa foi uma pesquisa conduzida em Hong Kong. E pode ser que sim, num nível global isso não seja traduzido perfeitamente, mas eu acho que ele resume bem um pouco do sentimento geral. Poucas pessoas estão buscando conseguir a própria casa e as pessoas que estão buscando conseguir a própria casa percebem que elas vão ter que gastar muito mais tempo do que antes. Não só isso, o perfil da pessoa que está buscando a primeira casa está mudando. Em primeiro lugar, essa pesquisa nos Estados Unidos está mostrando que as pessoas que estão financiando a primeira casa delas está cada vez mais aumentando na média. Então, antigamente era por 20, 30 anos, agora é 40. E o perfil da pessoa que está financiando a casa mudou bastante. Hoje em dia, ela não tá pensando numa casa pra ele e pra esposa dele. Ele tá pensando na casa pra ele, pra esposa, pros filhos, pros pais e pros avós. Então ele tá buscando uma casa grande porque ele tem que alojar essas pessoas que logo logo vão precisar da ajuda dele. Tudo isso no mesmo espaço de tempo. Uma coisa que antigamente o jovem comprava uma casa pra ele e pros seus filhos, ou só pra ele e pra sua esposa. Agora ele tem que pensar numa casa muito maior pra poder comportar todo mundo, ou ele tem que botar um monte de gente numa casa pequena e apertada. O que é uma mudança no comportamento do comprador também, que dificulta o encontro de boas casas e de boas opções. E o jovem está viajando muito mais. O jovem prioriza muito mais a viagem, a busca pela experiência do que a busca pelo bem material. Gen Xers não têm muito dinheiro, mas eles estão viajando do mesmo jeito. Mesmo que os jovens tenham uma renda muito menor, mais de metade dos americanos adultos Gen Xers são viajantes frequentes, tendo mais do que 3 viagens de a lazer por ano, de acordo com a pesquisa. Em resumo, eles estão crescendo numa sociedade onde que viagem é mais priorizada do que era em gerações antigas. Eu tento pensar se isso foi alguma coisa planejada e eu tento olhar em tudo e eu não sei. Eu acho que simplesmente é uma mudança cultural e a gente percebe isso muito nos filmes. Existem muitos filmes, aqueles filmes de comédia, aqueles filmes baratos genéricos, eles mostram muito sobre como que a experiência de viajar é uma coisa que te transforma, né? Eu trabalhei em escolas que vendiam o sonho de viajar para poder motivar a pessoa a vir comprar, mas assim, quase que de uma maneira abusiva, sabe? Porque você precisa aprender o idioma para poder, né, viajar para o mundo e que a viagem vai desbloquear a sua mentalidade. E cara, eu vou ser bem sério com você, viajar para lugares diferentes do mundo vai trazer sim muita experiência importante para você, vai sim trazer muita coisa legal para você, mas eu acredito que é muito mais importante você ter sua casa própria. Mas eu acho que grande maioria da geração minha não concorda com essa minha lente, com essa visão. Eu acho que grande maioria das pessoas não vê mais a casa como uma possibilidade, porque em primeiro lugar, elas não têm o acesso à informação de como que é financiar uma casa. As que têm acesso ficam desmotivadas porque ou elas já financiaram alguma coisa no nome delas, ou elas estão com o nome sujo por conta de alguma dívida que elas contraíram. Então a realidade é que entre financiar uma casa e viajar, é muito mais fácil viajar e acaba sendo um retorno um pouco mais prazeroso para eles do que passar pela dor de cabeça de conseguir uma casa. Então eles simplesmente priorizam mais porque é muito distante. E outra coisa para exemplificar isso muito bem é esse gráfico aqui. Novamente, eu tô trazendo um gráfico de um monte de países diferentes, eu sei que isso é uma salada, mas eu simplesmente tentei trazer o que mais é conformista ao que eu tô pensando, e a gente pode traduzir tudo isso pro Brasil, mas eu vou ter que pegar pesquisas muito mais granulares, muito mais separadas, e vai trazer um resultado muito mais difícil. Tomem isso como se fosse uma questão global, mundial, porque sim, isso tá acontecendo basicamente em todo mundo. Isso aqui é um comparativo do salário mediano com o preço mediano das casas, certo? Então, antigamente, em 85, nos Estados Unidos, uma casa, né, de família tinha um valor de 82 mil dólares, enquanto o salário mediano era de 23 mil. O salário de 23 mil foi para 83 mil, que é um aumento legal, mas o valor da casa foi de 82 mil para 426 mil. Certo? Então você consegue ver que, obviamente, a casa aumentou muito mais de valor do que o salário mediano. Qual que é o resultado disso? Não apenas a casa é mais cara, ela vai levar muito mais tempo para ser financiada, ou seja, você fica muito mais preso àquela casa por muito mais tempo, sem conseguir tomar outros tipos de financiamentos arriscados, talvez abrir uma empresa, talvez buscar outra casa, buscar outro carro, ou talvez até conseguir viajar. E é por isso que cada vez mais o jovem vem pensando em viajar antes, para depois poder buscar algum tipo de financiamento. E é por isso que a gente tem essa mudança no comportamento do novo Gen Xer. Tô errado?
Tô certo? Tô errado? Não sei. Eu gostaria honestamente que vocês dessem a sua opinião sobre isso. Isso aqui que eu tô colocando é só pra exercitar e motivar o debate sobre o assunto. Eu acho que a gente tem muito mais a falar sobre isso. E eu, inclusive, fiz um vídeo muito interessante sobre isso, que tá aqui em cima, que vocês podem pesquisar sobre, falando sobre como que as gerações antigas parece que realmente estão privando as gerações novas de conseguirem suas casas. Talvez eu esteja certo. Eu honestamente acho que tem muito mais por debaixo disso que um debate profundo poderia aproveitar mais. Mas, por enquanto é isso.